Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, quero falar um pouquinho sobre como nós, pessoas de produto, podemos tornar aquela reunião que a gente já sabe que vai ser entubado, que vai chegar uma demanda aleatória, em uma reunião estratégica e produtiva. Dá para fazer sim, mas tem que seguir alguns passos aqui. Mas antes de mais nada, quero convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Se gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas. Comente, deixa aqui qualquer joinha, like, qualquer comentário ajuda esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E me segue lá no Instagram, @papo.d.gestão, tem conteúdo diário sobre produto para você. Bem, mas vamos lá. Separei aqui 4 tópicos bem interessantes para a gente trabalhar. Imagina você recebeu aquela reuniãozinha que pipocou ali. Nova funcionalidade, preciso disso. E você chega com a área demanda, fala assim, olha, eu gostaria de uma nova funcionalidade. Geralmente, essas reuniões, elas já chegam com a área de negócio explicando o que ela deseja e já te dizendo como vai ser feito. Né? Você basicamente só pega o papel e a caneta e vai anotando. Então, ela já chega para você apresentando o que precisa ser feito, como vai ser feito, e aí te pede um prazo para você entregar aquilo. Clássico. Quem ainda não viveu isso, vai viver, espere. Mas aí, Carol, como podemos ajustar e contornar isso? E aqui é onde eu vou te dar algumas dicas, tá? Quando eu vou para umas reuniões dessa, eu deixo a pessoa falar. O que eu mais falo aqui nos vídeos para vocês é o que nós precisamos ter como 2 papéis importantíssimos. A gente tem que ter o papel de investigador, para a gente entender o que está acontecendo, o que está por trás, qual é a causa raiz real ali atrás. E o papel de terapeuta, de ouvir bastante, de entender ali, de ter a empatia, se colocar no lugar, tentar buscar. E aí, por que isso é importante? Porque com o papel de terapeuta e o papel do investigador, você vai ter uma posição de ouvir primeiro, escutativa, antes de sair falando, antes de sair cuspindo solução, tá? Você vai deixar a pessoa falar tudo que ela tem ali. E aí você vai fazendo perguntas. Lembra daquele frame lá dos 5 porquês? Vocês que adoram frame. Você vai fazendo perguntas assertivas para tentar ir guiando e você tirar aquelas camadas. Como assim? Primeira pergunta que você precisa levar em conta é: tudo bem, qual é a métrica que você tem? Quais são as informações básicas que você tem para reforçar este problema? Porque às vezes, gente, a área chega, ela nem sabe qual é o problema por trás. Elas acham que é um problema. Eu fiz um vídeo aqui falando do problema X pelo Y, que é quando nós achamos, né, que o problema que está causando é um problema X, só que na realidade o que está por trás, o que está causando todos os problemas é outro. Então a gente acaba culpando por um problema que a gente vê ali, né? É a parte de fora da cebola. Então, a primeira coisa que a gente tem que ir levando essa conversa é: ouça primeiro, deixa eu falar. E depois o que você vai fazer? Então, a primeira parte é entender o contexto dessa solicitação. Nesse momento, é que quando você for perguntar alguma coisa, você vai tentar investigar. E da mesma forma como ouvido bem de terapeuta, encontrar o contexto. E por que está acontecendo isso? Tá? Se você conseguir fazer isso antes da reunião, é ótimo, porque você já vai ter insumos para se preparar para essa reunião. Então, o som daquela pessoa que marcou a reunião e fala: pô, consegue me adiantar aí o porquê que você está querendo essa reunião? O que você tem em mente? Tem alguma informação? Tem algum dado? O que aconteceu? Só para você já ir preparado, tá bom? E aí, se não conseguir fazer isso antes, não tem problema. Na reunião, você tenta conduzir para que você consiga entender o contexto daquela solicitação. O que está por trás daquela solicitação, tá? Porque isso aí vai ajudar você a conseguir entender se aquela demanda, aquilo que está sendo pedido, realmente está alinhado com a estratégia do produto. Se não estiver alinhado com a estratégia do produto, você vai pensar num plano B de como você conseguiria entregar o que está sendo solicitado. Bom? Aí vem o segundo ponto importante aqui para você. Coletar dados relevantes. Já falei aqui algumas vezes da perguntar, mas e por que você vai estar querendo fazer isso? Quais são as métricas que você tem que te ajudam? Então, nesse momento, é onde você vai trazer as suas perguntas para saber o que é aquele problema. A área que está demandando, ela sabe, quem está fazendo a solicitação, sabe qual é o problema que ela está querendo resolver, na real? Ela sabe quais são os números que corroboram, que ajudam aquela hipótese. Se não souber, você vai tirando as camadinhas até você conseguir chegar, tá bom? Então, se previamente você já conseguir entender com alguém sobre qual é o contexto da demanda, abre um GA, abre um Hotjar, abre alguma ferramenta analítica que você consiga já extrair alguma informação para quando você chegar na reunião, você já não estar tão perdido, né? Você já ter alguma coisa ali que ajude aquilo, certo? Terceiro, a pessoa vai lá, vai trazer o problema dela, vai vai vir com a solução. Que eu, Carol, costumo fazer. Nessas reuniões eu já abro o Miro. Enquanto a pessoa está falando, eu compartilho a minha tela, tá? Compartilho a minha tela
Miro. Eu tenho Miro chamado produto. E aí eu tenho em todas as reuniões, eu coloco o tópico da reunião. Então, demanda do campus nacional. E a data. E aí naquele Miro eu vou postando. E eu vou postando, na medida que a pessoa, a área que está fazendo solicitação, vai falando comigo, eu vou botando uns post-its. Eu vim de engenharia, então pra mim é muito tranquilo, muito natural fazer fluxos de processo, né? Sabe aquele BPMN lá da vida, que as pessoas achavam que nunca ia usar aquilo pra nada? Então, fluxograma, fluxo de processo. O que vem antes, o que vem depois. Eu me acho muito melhor na construção da ideia com isso. E aí, o que eu percebo? Quando eu vou para uma reunião, abro meu Miro aqui, compartilho a tela, e à medida que a pessoa, né, a área demandante vai falando, eu tô aqui, montando no meu Miro, a pessoa tá vendo que aquilo que tá na cabeça dela tá tomando forma. Está ficando compartimentado em esse post-it depois esse, o que isso tem a ver. E aí, isso clareia as coisas para ela, tá? Então, eu costumo fazer isso 100% do tempo. Toda reunião que eu entro e a gente precisa receber uma nova demanda, eu abro o Miro, olho ali. O que acontece é que tem reunião que aquele Miro, aquela demanda que estou ali no Miro, não vai para frente. Por quê? Porque a gente faz as perguntas assertivas, a gente identifica que o problema por trás é outro, que não vai ser aquela solução que ele está dando que vai resolver o problema. Ou a gente percebe que, olha, isso aqui não está alinhado com a estratégia do produto nesse momento. Algum desses itens vão ser despriorizados? Não, não vão. Tem verba extra para fazer? Não, não tem. Então a gente vai pegar isso daqui, é uma dor aqui, a gente guarda aqui para fazer em outro momento oportuno quando vocês tiverem verba, tá? Então, se alguma vez na vida você já estudou sobre fluxograma de processo, sabe, aquelas caixinhas, cara, dá uma olhada nisso. Isso facilita muito você conseguir ter um canal de comunicação tangível com a sua área que está demandando, tá? Aí, tem um outro processo. A área te demandou. Você tem que entender qual é a hipótese que vai ser levantada. Antes de sair pensando em como resolver o problema, você tem que entender qual é a dor que esse cara está por trás. Qual é o problema? E aí você vai levantar a hipótese. E com base nessa hipótese, você vai falar, então vou fazer o seguinte, me dá 10 minutinhos, me dá um dia, uma semana, etc, que eu vou pensar aqui. Se você não tiver levado seu time técnico, não tiver levado mais ninguém, você pede esse tempo para você voltar para a mesa, para a prancheta, e ir lá desenhar. Falar nisso, eu tinha que fazer isso para alguém. Eu esqueci de fazer alguma demanda. Tá lá alguma. Falei, não, me dá, semana que vem você me cobra. Verdade, esqueci. Nem ter feriado pra fazer isso. Enfim, e aí, depois que você fez isso, você voltou, conversou com seu líder técnico, pegou mais informações, mais dados, etc. E você já tem ali a hipótese, aí você vai trazer as possíveis soluções. E qual delas, ou seja, qual vai ser o MVP, qual vai ser a fatia que você vai fazer, qual é o processo de fatiar aquele problema que você vai fazer, tá bom? Então, aqui são práticas que eu, no meu dia a dia, quando eu recebo uma demanda, já é muito tranquilo de, vou para uma reunião, abro meu Miro, começo a postitar lá, faço um fluxograma de processo, falo, esse daqui, esse que é o predecessor, e assim vamos. Pego os dados que eu consigo. Se a área não tiver dados, eu tento achar os dados, as informações dentro de um GA, de alguma ferramenta analítica. Com essas informações, a gente olha, tá alinhado com o nosso backlog? O que tem ali de prioridade? Não, não tá. Vai custar tanto, vou levar mais ou menos tanto tempo de demanda. Vai fazer? Não, não vai fazer? Ok, vai fazer, então entra, a gente pensa no paralelismo. Para que isso seja um fluxo contínuo e também não te onere tanto em ficar pensando em soluções mirabolantes, para algo que você não vai avançar. Seja porque não está alinhado com a tua estratégia de produto, ou seja porque a área demandante não tem grana para fazer isso, tá? E prioridades são prioridades, certo? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia aqui é compartilhar muito como a minha forma de trabalhar quando eu recebo uma nova demanda, de mostrar para as áreas que existe um processo, que existe um fluxo, que as coisas têm uma forma de acontecer, tá? Eu vou deixar aqui, vou botar um print aqui na tela, mais ou menos, de como eu faço um fluxo desse, com os padrõezinhos ali de pensamento, para facilitar a vida de vocês, tá bom? Bom, se vocês gostaram do vídeo, tem alguma coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários, lembra de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever. Tchau, tchau!